Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Se dúvidas existissem quanto à fragilidade das democracias na Europa, alguns dos últimos episódios devem nos retirar toda e alguma dessa dúvida residual que ainda habitasse nas nossas mentes. Mas comecemos pela definição de democracia, porque a democracia, a traços largos, se me permite, é a definição de um sistema pelo qual o povo governa através dos seus representantes, sendo que o voto popular é o ex libris dessa mesma democracia. Mas o que dizer se uma elite iluminada fizer uma escolha prévia do menu eleitoral à disposição do povo? Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E porquê é que eu falo nesta seleção de menu para o voto popular? Olhe, é provavelmente aquilo que aconteceu com Marine Le Pen em França, ou então o que aconteceu na Roménia com Calin Georgescu, ou então perguntar ainda que tipo de democracia é aquela que se vive atualmente na Polónia, quando dois canais de televisão, claramente com uma visão conservadora da sociedade, viram revogadas as suas licenças de audiovisual. Cá estamos nós, na Europa da igualdade, liberdade, fraternidade, muito provavelmente nem sequer nesta sequência. Mas voltando a Marine Le Pen, alguns episódios servem para nós sabermos quem é que são os nossos amigos, em diferença dos oportunistas. Serve para saber quem é que nos apoia em contraponto daqueles que nos enterram, como Marine muito tristemente se deve recordar com a posição de alguém aqui no nosso burgo. Mas aquilo que finaliza, por assim dizer, esta temática é nós entendermos que no jogo democrático o voto é quem mais ordena, mas o voto atualmente também esse está condicionado. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, literalmente de volta ao nosso estúdio, depois de toda uma semana de diretos a partir do Porto, e depois a segunda semana com todos os programas que gravamos durante as manhãs desse dia. Mais uma vez destes dias, aliás, quero deixar o nosso agradecimento à Cooperativa do Povo Portuense por tão gentilmente nos ter recebido, e fica para uma próxima oportunidade mais uma semana de programas. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Marchi. Muito boa noite, Ricardo. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais para abrir a semana um tema que devia de facto preocupar, que é se realmente a Europa tem democracias saudáveis ou se podemos continuar a chamar algumas das democracias europeias democracias. Bem, boa noite, João. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Temos aqui um problema complicado que se está a alimentar cada vez mais na Europa, que é esta ideia que os novos atores políticos, os novos partidos de direita, que conseguem alcançar percentagens eleitorais cada vez mais relevantes, de 25, 30, 35% dos votos, podem ser eventualmente partidos legais, mas não são partidos
partidos legítimos, segundo alguns intelectuais e alguns políticos da elite. E esta é uma diferença muito perigosa, ou seja, apesar do facto que estes partidos seguem as regras do jogo democrático, portanto se apresentam ao Tribunal Constitucional, se registram legalmente, aceitam, porque fazem parte da cultura política deles, as regras do jogo democrático, portanto se apresentam às eleições e fazem política como qualquer outro partido político, a partida são considerados por estas elites, seja elas políticas ou acadêmicas, ilegítimos, ok? Ok, são legais, mas são ilegítimos, ou seja, não devem participar na democracia porque a partida são um perigo para a democracia. Portanto, todos os esforços que as democracias liberais têm que fazer é tentar de reduzir ao mínimo a margem de manobra destes partidos políticos. Agora, não conseguindo reduzir as margens de manobra através dos mecanismos naturais da política democrática, ou seja, eleições, debates e por aí fora, recorrem a outros instrumentos, nomeadamente, em muitos casos, a instrumentos legais. Há um analista, um politólogo italiano, Marco Tarchi, que sublinha exatamente isso. Não há uma grande conspiração contra estes partidos, mas há aquela que chama a metodologia Al Capone, ou seja, se não consegues derrotar o teu inimigo diretamente, vai por vias laterais. No caso do Al Capone foi problemas de pagamento de impostos, problemas fiscais. No caso destes partidos, encontram-se estas desculpas para os eliminar da cena política. Citaste muito bem o caso de Calin Georgescu. Calin Georgescu ganhou a primeira ronda das presidenciais e perante a possibilidade dele ganhar também na segunda volta, encontraram algumas suspeitas, nem sequer dados provados, mas suspeita que tinha havido interferência russa nas eleições rumenas e uma suspeita de proximidades de Calin Georgescu com grupos de extrema-direita ou neofascistas rumenos, que existem esses grupos na Romênia, mas são totalmente marginais. Quer dizer, o Calin Georgescu, com o seu passado de diplomata a alto nível e com a sua carreira política, de certeza não vai apoiar-se ou querer ser o ponta de lança dos grupelhos neofascistas que existem na Romênia. E só para completar, a ideia de que na Roménia os votos desses grupos eram o que fariam eleger Georgescu é ridícula. É bastante ridículo porque, quer dizer, na primeira volta teve mais de 20%, mais que 20% dos votos. Mas diga-se de passagem que também esta ideia que seja um crime a intervenção russa, se eventualmente houve nas eleições, quer dizer, a história da democracia europeia desde 1945, para limitar-nos a isto, é a história de soft power das grandes potências junto dos diferentes cenários políticos. Quer dizer, na Itália, nós tivemos por 80 anos o soft power americano e o soft power russo que investia através da democracia cristiana ou do Partido Comunista. E tiveram a mesma coisa aqui em Portugal. Quer dizer, desde 1975, as primeiras eleições, o soft power americano com financiamento e com intervenção junto do Partido Socialista e soviético com o Partido Comunista Português, este é o normal das democracias. Depois, os eleitores, aí sim, devem estar conscientes destas interferências internacionais e agir de consequência. Portanto, a ideia é que um partido, um candidato deve ser eliminado a partida porque há uma suspeita de ser apoiado por uma potência estrangeira, é ridículo, e isso sim é perigoso para a qualidade da democracia. É perigoso porque a partida impede a determinados atores políticos de participar com a liberdade que é necessária para uma democracia. Vamos a ver, qualquer ator político hoje em dia, de direita ou de esquerda, nas democracias ocidentais, que queira participar na vida política e de uma forma crítica, por exemplo, sobre a questão russo-ucraniana, a partida vai ter problemas, porque sabe que pode ser em qualquer momento acusado de ser um boneco do Putin e, portanto, o seu partido, se tiver algum sucesso, ser eliminado ou inquirido por inteligência com o inimigo. Mas não achas que isto demonstra, de facto, um dos grandes paradoxos daquilo que é esta postura absolutamente ridícula da Europa, e volto a utilizar
usar a palavra ridículo, porque até há bem pouco tempo a própria Ucrânia era de alguma forma o berço de grandes movimentos neonazis. Sì, ma questo também não é nada de novo nas democracias ocidentais, ou seja, quando começa a pôr-se em funcionamento a máquina da propaganda, não olha na cara para ninguém, né? Aquilo é um caterpillar que asfalta tudo. Portanto, se até 2019-2020 os Azov eram neonazis perigosos, que até tinham ligações com a direita europeia, portanto era um perigo até para as democracias ocidentais, no dia seguinte à invasão russa da Ucrânia se tornaram freedom fighters, né? Combatentes pela liberdade e toda a propaganda. Desapareceram os neonazis das primeiras páginas dos jornais e as mesmas pessoas apareceram como combatentes pela liberdade. Olha, o importante era não cair na ideia de ser os demônios antes da invasão russa e de ser os anjos depois da invasão russa. É preciso sempre ter mais capacidade crítica nessas questões. Olha, e nesse aspecto, deixa-me só fazer um passeio pela história, porque muitas vezes quando eu estou a falar com alguns colegas meus, amigos meus na realidade, porque acho que os meus colegas já estão melhor preparados, porque são pessoas que se dedicam e que estudam, têm aquela tendência de dizer também o Hitler chegou ao poder utilizando a via democrática. Não me parece que seja verdade, porque os nazis só chegam ao poder viabilizados por von Papen, porque senão eles não podiam ser governo. Ou seja, na realidade eram os poderes instituídos que, ao querer normalizar uma determinada coisa, fizeram com que Hitler chegasse. Não foi propriamente o voto popular. João, eu vou muito mais longe do que isso. Eu não aceito a redução a Hitlerum de todos aqueles que são os atores políticos de direita hoje em dia. Há uma diferença abismal, não só de condições históricas, mas até de culturas políticas. Ou seja, Marine Le Pen não é Eva Braun, não é Adolf Hitler, Giorgia Meloni não é Benito Mussolini, fazem parte de gerações totalmente diferentes, que nasceram e cresceram em contextos históricos totalmente diferentes, e isto incide também na maneira destes líderes fazer política. Os líderes dos grandes partidos de direita na Europa, hoje em dia, não são antidemocráticos. Não vale a pena. André Ventura, que nasceu em 1983, não é um antidemocrático, não quer dar cabo da democracia liberal para instaurar um regime autoritário, ditatorial, modelo salazarista. Não funciona isso, não funciona na cabeça dele, porque essa não é a cultura política deles. São todos atores políticos, inclusive os eleitores que os suportam, que são críticos do funcionamento das democracias liberais. Ou seja, querem uma melhor democracia, querem uma mais democracia até. Daí, muitos sectores destes eleitorados serem muito críticos das derivas autoritárias que as elites atualmente no poder impõem. Não voltamos à história do Covid, por exemplo, com o confinamento obrigatório, mas também do controle, por exemplo, das redes sociais, com o politicamente correto, aqueles que podem dizer, aquilo que não podem dizer, né? Portanto, há uma tensão exatamente mais libertária, que não autoritária. Portanto, eu estou totalmente contra este paralelismo entre os anos 30 do século XX e os nossos dias, mesmo em termos de cultura política. Depois podemos se diferenciar também dentro do grande chapéu da cultura política, aquela que é a cultura política da Europa Ocidental e, por exemplo, aquela que é a cultura política da Europa del Este. Okay? Assim como a Giorgia Meloni não é Adolf Hitler, mas a Giorgia Meloni também não é Viktor Orban. O Viktor Orban faz parte de um país com uma democracia não tão madura como a democracia italiana. A Ungheria, ao longo da sua história, passou desde o Império Austro-Ungarico para o regime comunista, a uma democracia muito recente, e, portanto, percebe-se até que determinadas escolhas políticas seriam inviáveis na Europa Ocidental. A Giorgia Meloni ou Marine Le Pen nunca pensaria de controlar de forma sistemática a imprensa, por exemplo, nunca pensaria de colonizar ao 100% o poder judicial, por exemplo, utilizá-lo em favor do próprio governo. Aí sim há diferença entre a Europa Ocidental e a Europa do Leste, mas não tem nada a ver com aquilo que estamos a falar dos anos 30 do século XX. Olha, em relação a esta judicialização, por assim dizer,
daquilo que é o confronto político enquanto bebíamos um café. Há pouco tu contaste um episódio que tem a ver, de facto, um pouco paralelismo com o que aconteceu com Le Pen, e depois já voltamos a Le Pen, que é a dificuldade com que alguns atores políticos têm para utilizar dinheiros que lhes são convencionados. Sí, principalmente estes atores que alcançam, vindo da direita, alcança posições de relevo nas cenas políticas nacionais e europeias, sabem perfeitamente que é muito fácil ser permeáveis aos ataques da justiça, porque é muito fácil ir contra a lei, né? Há uma panóplia de lei sobre o financiamento dos partidos, sobre o funcionamento dos partidos. A utilização do dinheiro. A utilização do dinheiro, que é muito fácil pisar o risco e aí sim ser atacados. No caso da Marine Le Pen, atenção, não quero ir no caminho de dizer há uma cabala, há um complô contra a Marine Le Pen. Eu tendo a acreditar que, de facto, ela, o partido, Front National, Rassemblement Nacional, utilizou de uma forma indevida os financiamentos europeus. Nós sabemos, com dados empíricos, que esta era uma prática comum a todos os partidos políticos, desde a esquerda radical, passando pelo centro até a direita radical. É provável também pelo facto que naqueles anos 2005, 2009, a Frente Nacional estava em uma situação econômica muito complicada. Os bancos franceses tinham fechado a torneira do crédito ao partido, razão pela qual obrigaram, entre aspas, a Marine Le Pen a ir à procura do dinheiro na Rússia. Os bancos russos lhe abriram as torneiras. E isto, depois da invasão russa da Ucrânia, tornou-se um problema, né? Porque foi uma das razões porque a Marine Le Pen foi considerada um boneco de Putin, porque recebia dinheiro dos bancos russos. E, portanto, é verdade que estes partidos muitas vezes pisam o risco, como todos os partidos. Neste caso em particular, eles são muito mais vulneráveis do ponto de vista judiciário, né? Porque depois estes líderes ficam a marinar 10 anos nas questões judiciais. O processo da Marine Le Pen começa em 2008, 2009, estamos em 2025, né? Aliás, em 2014 acho que foi posta a primeira ação. Passaram 10 anos, ela por 10 anos, em todas as campanhas eleitorais, legislativas e presidenciais, ela se apresentava e era tirado fora. Bom, você está indiciada de ter desviado dinheiro. Isso para a carreira de um político é complicado. Claro. Olha, mas se é verdade que ela possa ter feito isso e ninguém vai contestar, digamos, a pena inicial, a pena adicional é que surpreendeu todas as pessoas, inclusive algumas pessoas que são nos antípodas do pensamento político de Le Pen. Sim, no caso específico francês, o problema é exatamente na pena adicional. Ou seja, não vale a pena que nos dividimos aí a discutir se ele é culpado ou inocente desta mal gestão do dinheiro, porque não é esta a questão. Ele pode ser culpado, não há problema nenhum. É a justiça a funcionar, é a justiça que deverá decidir se decidiu aplicar a pena. Agora, aqui temos uma pena adicional que é o facto de não poder se candidatar às eleições, é uma pena que pode ser aplicada imediatamente. Isto, diga-se de passagem, entre aspas, não é uma responsabilidade total dos juízes. Foi a política que introduziu esta pena para combater a corrupção, mas o juiz podia ter, neste caso, margem de manobra para decidir se aplicar ou não esta aplicação imediata da pena. Esta pena imediata serve para quê? A lógica é para impedir que um político corrupto continue na corrupção, recandidatando-se novamente. Não era o caso da Marine Le Pen, porque, repito, este desvio de fundos, ou má gestão de fundos, é uma questão de 10 anos atrás, portanto, não havia este perigo de continuação do crime. Havia aqui um interesse superior, creio eu, que era aquele de garantir uma participação importante nas eleições presidenciais francesas, uma vez que a sondagem dava intenções de voto de 35% a 37% da candidata Marine Le Pen. Portanto, no prato da balança, entre um perigo escasso, se não inexistente, de continuação do crime,
ou de eliminação de uma candidata importante, a mais votada neste momento para as presidenciais, no prato da balança era mais importante isto, e o juiz decidiu o contrário. E um crime que nem sequer perfila o enriquecimento indevido, ou seja... Sim, muitos analistas disseram que aqui ninguém enriqueceu com esse dinheiro. Vamos ver, eu também não estou muito sensível a este argumento, porque apesar de tudo estamos a falar de desvio e má gestão de fundos mas públicos. Eu só estou a colocar isto em cima da mesa para tentar entender o porquê da pena adicional, porque se me dissessem que ela estava a utilizar o dinheiro e agora estava a viver numa casa de 300 assoalhadas e tinha 5 Porsches na garagem, então aí sim já me preocuparia. Claro. Agora, se o desvio do dinheiro foi, por exemplo, como se sabe, para pagamento de ordenados de funcionários do partido, é grave, sim senhora, a pena está lá, mas o adicional não faz sentido. Eu até não quero entrar na cabeça do juiz. Para mim é indiferente que o juiz a juíza tenha feito isso por ser uma militante de esquerda radical anti-Le Pen ou pelo fato de ter tentado de fazer tudo segundo as regras, né? E ser particularmente zelosa na sua função. Aquilo que eu digo é, esta decisão, independentemente da razão pela qual foi tomada, esta decisão vai ter um efeito pesado no momento eleitoral das presidenciais, que num sistema presidencialista como aquele francês é uma interferência pesada. E, mais uma vez, isto entra dentro de uma generalização de atitude que tenta de eliminar determinados políticos, inclusivamente, em particular da direita, dos cenários políticos. Portanto, a multiplicação destes episódios pode ter, sim, um efeito negativo junto de setores importantes da opinião pública. Quer dizer, bom, o jogo está viciado, né? O jogo não é tão paritético para todos os atores. E alimentar este género de narrativa pode se tornar perigoso. Olha, mas Ricardo, de alguma forma, então, não te surpreendeu que aqui em Portugal André Ventura não tivesse, por exemplo, essa mesma opinião e fosse mais de cortar a direito a alguém que era, de alguma forma, um aliado? Sim. Eu creio que André Ventura, também é uma especulação minha, não tenho dados empíricos para isso, mas creio que André Ventura, ele próprio saiba e concorde com o excesso que foi criado, né, com esta Mas não foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse, por quê? Porque André Ventura encontra-se neste momento em uma situação bastante fragilizada por causa dos escândalos internos ao partido, né? Não só temos o caso do roubo das malas por parte de um deputado, temos o caso da pedofilia por parte de um dirigente importante do partido e, portanto, André Ventura, que sempre utilizou a legalidade come bandeira mais importante do seu discurso político e tentou de demonstrar que atuou imediatamente expulsando o deputado e afastando aquele dirigente. Nesta ocasião em que é posto perante um problema de desvio de dinheiro público por parte de uma política, mesmo que seja aliada, é evidente que tende a dizer sim, se desvio de dinheiro público tem que pagar e tem que afastar-se por quanto possa custar da vida política. Acho que estrategicamente ele tinha uma margem de manobra bastante limitada, porque se tivesse enrolado no discurso em encontrar justificações, mesmo que analíticas, como aquilo que eu dei aqui, para defender Marine Le Pen, quando perante qualquer outro político do sistema nacional pediu a imediata expulsão do Parlamento, posta na cadeia e por aí fora, teria sido complicado, ou seja, teria sido alvo de críticas mais pesadas. Portanto, creio que foi mais uma estratégia em termos de comunicação política totalmente compreensível. Muito bem. Olha, ainda antes de abordarmos um tema que é a imigração e a forma como partidos de direita e de esquerda também têm corrido para essa temática, deixa-me falar de um país que me preocupa, porque é um país onde normalmente, quando as coisas acontecem, acaba por sobrar para todos nós, que é a Polónia, onde vimos recentemente 2 canais de televisão verem as suas
as suas licenças revogadas, e estamos a falar de canais que tinham uma orientação mais conservadora. Em que é que a Polónia pode ser, de facto, a peça final para um conflito claro, por exemplo, com a Rússia e também um movimento que visa parar estas novas visões do mundo e estes novos atores políticos? Sì, a Polonia è un caso interessante perché era un paese sempre presente na narrativa a democracia que se está a tornar autoritarismo de direita. Nos 10 anos em que o PiS esteve no poder, juntamente com a Ungheria de Viktor Orban, era sempre apresentado come um caso de democratura, de regime híbrido, de país onde a democracia tinha morrido. Aliás, uma das intelectuais mais famosas da praça, que é Anne Applebaum, fez exatamente carreira, fez sucesso na crítica ao regime de direita polacco. O que aconteceu quando o PiS perde as eleições? Aquilo que acontece em todas as democracias. O PiS abandona o poder, passa na oposição e a oposição ganha as eleições e se torna governante do país, em particular o Tusk se torna primeiro-ministro da Polônia. E no momento em que se torna primeiro-ministro da Polônia, começa exatamente aquele choque entre poderes, não só com o presidente da República, que ainda é de área PiS, mas até principalmente com os órgãos de comunicação. Ao longo dos 10 anos, como todas as administrações em democracia fazem, a televisão pública, mas também órgãos de comunicação privados, tinham sido colonizados por elementos próximos do PiS. Isso aconteceu na televisão pública, aconteceu em televisões privadas, mas como acontece em qualquer democracia madura, e o Donald Tusk, a primeira coisa que faz é elimina todos os elementos da televisão pública próximos do partido PiS e, neste caso aqui, retira as licenças a dois canais privados. Não só isso, mas começou também uma tentativa de sabotar o candidato presidencial próximo da área conservadora, as eleições de maio, creio que seja em maio de 2025, na Polônia. A Comissão Nacional de Eleições congelou, em um primeiro momento, todo o financiamento público ao PiS, exatamente com a suspeita que houvesse problema de desvio de dinheiro nos anos da governação. Isso criou um problema financeiro pesado ao partido, que depois foi resolvido porque a Comissão Nacional de Eleições voltou atrás, teve aí um choque com o Tribunal Constitucional e voltou atrás, mas isso criou a partida um problema de imagem por parte de um candidato presidencial que se apresenta às eleições com o dedo apontado a dizer tu és o candidato do partido corrupto. E Donald Tusk insistiu muito nisso. Aqui não temos um adversário, podemos ter um adversário legal, mas não é um adversário legítimo. Ainda é o discurso que fazia ao princípio. Ainda faz parte daquelas ameaças à democracia representada pelo PiS. Portanto, há este choque. Depois, nós vamos ver as políticas, determinadas políticas que o Donald Tusk está a seguir e que foram imputadas ao PiS come prova do PiS ser um partido fascista. Por exemplo, todas as políticas anti-imigração na Polônia, o Donald Tusk continua exatamente as mesmas coisas. Só que agora, o fechar das fronteiras da Polônia, agora já não é apresentado como uma política xenófoba por parte da direita, mas como uma política de proteção por parte de migrações causada pelos russos que estão a tentar de infiltrar a Polônia. Portanto, mais uma vez, a máquina da propaganda que se pôs em funcionamento umas vezes é o Putin, outras vezes é o Erdogan que deixa passar. Mas... Sim, nesse momento não só, mas o Erdogan, por exemplo, é amigo nosso, portanto lhe é permitido tudo e mais alguma coisa, mas não esquecemos que na Turquia, neste momento, há problemas
temas de política contra a oposição bastante forte. Não? Fui preso o presidente da Câmara de Istambul, que era um crítico do regime de Erdogan. Aí ouviu-se alguma coisa nos jornais ocidentais? Ouviu-se uma análise esmiuçada e aprofundada daquilo que se está passando na Turquia? Não, porque Erdogan é amigo nosso, principalmente neste momento em que há um afastamento dos Estados Unidos, dos interesses europeus, em particular da Aliança Atlântica, da NATO, e a Turquia é uma peça importantíssima dentro da NATO. Né? Portanto, nós ocidentais, nós europeus, temos todos a vantagem de manter boas relações com o Erdogan. Portanto, aquilo que funciona para Putin já não funciona para o Erdogan, ou para Orbán já não funciona para o Erdogan. Ricardo, eu tenho que dizer uma coisa, que às vezes quase que apetece não pensar, porque quando começamos a pensar e a analisar, acabamos por descobrir todos estes paradoxos que nós não conseguimos entender na Europa. A Europa defende uma coisa que no dia a seguir ataca, dependendo do personagem que estiver. Mas eu acho que vale sempre a pena pensar, porque o engraçado da política é mesmo isso, né? Ou seja, analisando as contradições e as hipocrisias de determinadas narrativas oficiais, uma pessoa consegue tornar-se um bocado independentes daquelas que são as máquinas de propaganda. Só analisando as coisas em profundidade que consegue-se ganhar um bocado de liberdade pessoal. Mas tem que ter alguma paciência para não ficar frustrado. Paciência e cuidado. Paciência e cuidado. Paciência e cuidado. Olha, vamos então a um tema que, inclusive, recordo-me, numa grande entrevista, creio que ao Expresso, Pedro Nuno Santos também falou de termos que ter alguma regra ou algum cuidado com o tema da imigração. O que é que tu tens visto relativamente a esta temática? Bem, nós temos um macrofenômeno que está a acontecer na Europa, que é uma clara viragem à direita, podemos dizer, sobre as políticas migratórias. Este é um percurso de longo curso. Podemos começar nos anos 90, per quem se lembra, onde o modello multicultural era apresentado come o futuro inevitável da Europa, até o futuro positivo que teria dado novamente alento à Europa. No decorrer das décadas, estas mudanças rápidas das conformações étnicas dos diferentes países fizeram emergir também algumas tensões, né? Penso, por exemplo, aquilo que se passou em França, já num percurso que vem dos anos 70, ou na Inglaterra, ou na Holanda, ou na Bélgica, ou seja, países que ou na Suécia também, as democracias nórdicas, países que apostaram muito neste modelo multicultural já há muitos anos, que, portanto, agora estão a sentir as consequências. Perante estas modificações rápidas, os eleitores destes países, né, demonstraram desconfortos crescentes. Daí também países onde não havia imigração ficar com o pé atrás perante a fórmula multicultural de Bruxelas, porque disseram, nós não queremos tornar-nos aquilo que se tornou França, que se tornou Bélgica, que se tornou Holanda, ou pelo menos que queremos ter mais cuidado em seguir estas pisadas. Isto viu-se muito, por exemplo, no caso português. O caso português é um caso interessante, porque nós até 10 anos atrás não existia a questão migratória no debate político. A intervenção do governo Costa, da Geringonça, em 10 anos, com a mudança radical das políticas migratórias, em linha com aquelas que eram as diretrizes de Bruxelas, mostrou seus efeitos na sociedade portuguesa. Nós até um ano atrás ainda estávamos aqui a discutir, não, a questão da imigração não existe em Portugal, é exagerada em Portugal. Dados de outro dia, temos 1,6 milhões de cidadãos estrangeiros em Portugal, para não falar dos naturalizados. E estas modificações depois têm impactos na sociedade. Portanto, as elites europeias, tanto as elites nacionais que até agora apoiaram essas políticas, como as elites europeias que construíram essas políticas, se estão a dar conta das consequências, principalmente da reação de largas faixas de eleitores a estes fenômenos, e estão a ajustar a rota, estão a modificar um bocado a rota. Tanto que, por exemplo, se até ontem Giorgia Meloni era considerada uma outsider nos temas da imigração, ou seja,
tinha políticas migratórias inaceitáveis por parte de Bruxelas. No momento em que se torna primeira-ministra e faz propostas realistas sobre a gestão da imigração, Ursula von der Leyen já a considera um aliado viável, né, para discutir exatamente esta ideia de defesa comum das fronteiras externas da Europa. Ou seja, o debate já não é venha quem quiser e depois entre os Estados vamos a decidir como distribuir essas quantidades de migrantes, mas o tema hoje em dia é vamos a ver como em conjunto defender as fronteiras europeias e fazer entrar só quem nós queremos. Olha, e vamos só ficar em Itália, apesar do tema ser um tema também que está na linha da frente do debate político nacional, porque em algumas das viagens que eu fiz por Itália consegui ver que determinadas cidades de pequena ou até média dimensão são totalmente povoadas por populações estrangeiras que dominam e não dominam a parte comercial, dominam de facto toda uma economia subterrânea e criminosa, como por exemplo as máfias nigerianas. Sim, quer dizer, nestes fenômenos migratórios que vêm tanto da África como da Ásia, são tão grandes e tão vastos que representam uma oportunidade de negócio importante para as redes criminais. Portanto, nós temos redes criminais a atuar no norte da África, como nos países asiáticos, que aproveitam até das políticas aberturistas de determinados governos europeus para fazer os seus negócios, né? Os sistemas europeus de muitos países demonstraram de não ter a capacidade de controlar todos esses fluxos migratórios. Aquilo que aconteceu em Portugal, mais uma vez, é um exemplo disso, né? Essa passagem para a AIMA criou uma bagunça impressionante, onde há confusão, onde há incerteza das normas e das leis, é fácil que as redes criminais atuem. Mas mesmo onde há políticas duras, há sempre interesse por parte de alguém em trazer imigrantes ilegais. Portanto, isto, infelizmente, é um combate que se tende a fazer diariamente, mas é um combate que não se resolve. Pode-se diminuir o problema, pelo menos no médio prazo, pode-se diminuir o problema, mas não se pode eliminar totalmente. Achas que esse é, de facto, um dos grandes temas que estão presentes naquilo que são as batalhas eleitorais que se avizinham, não só aqui, mas como noutros países? Sim, será um tema que se tornará cada vez mais central no debate político europeu, até por uma questão simplesmente demográfica, né? Nós teremos cada vez mais autóctones, os chamados autóctones europeus, a população autóctone europeia a diminuir e cada vez mais populações de origem extra-europeia, mesmo nascidos na Europa, a aumentar. Isto pode ter até consequências complicadas. Penso, por exemplo, a fenômenos que já estão acontecendo em algumas cidades europeias de partidos de cariz religioso, por exemplo, né? Portanto, se não abertamente declarado, mas candidatos islâmicos que apelam às comunidades islâmicas, ao voto étnico, e conseguem, em alguns casos, ter sucesso. E é importante, por exemplo, dizer que em Inglaterra já existem alguns tribunais de Sharia que ditam determinadas leis até fora da própria lei em alguns casos, eu não sou especialista na matéria, mas em algum caso é uma janela de oportunidade oferecida pelo próprio Estado britânico, ou seja, o Reino Unido reconhece a legitimidade de algumas leis da Sharia de poder aplicar-se no território nacional. Mas isso é um fenômeno que nós veremos cada vez mais, né? Houve também, lembro-me, alguns anos atrás, de uma intervenção polêmica do Erdogan, exatamente junto da população turca na Alemanha, dizendo exatamente: não se esqueça que você são também
cidadãos turcos, nacionais Ou seja, turcos. para condicionar o voto. Na questão eleitoral. E, portanto, isto é inevitável que se vai tornar um debate importantíssimo. Olha, mas qual é a diferença da questão da imigração atualmente na Europa daquela que vimos em alguns momentos, por exemplo, nos Estados Unidos, década de 60, 70, 80 talvez, onde nascem as famosas Little Italy ou Chinatown, onde num processo normal de magnetização, as populações de determinadas origens se vão juntando em determinados bairros. O caso norte-americano é interessante porque os Estados Unidos é um país construído na imigração. Se nos Estados Unidos, se na América do Norte alguém se pode queixar do fenômeno migratório, são os índios, que por causa da chamada invasão, né, ficaram nas reservas e estão aí esquecidos. Portanto, mas o caso interessante é o seguinte: os Estados Unidos, apesar de ser um país de imigração, foi um país que foi construído a partir de uma matriz clara, que era a matriz WASP, para sermos simples, ou seja, White, Anglo-Saxon and Protestant. Eram os brancos anglo-saxônicos e protestantes que moldaram como devia crescer os Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, os italianos estavam fora desta matriz principal, não eram considerados brancos, né? Os judeus, por muitos anos, não eram considerados parte deste pilar de construção dos Estados Unidos. Os irlandeses também. Aquilo que está a acontecer nas últimas décadas é que o aumento exponencial de imigração, neste caso principalmente vindo da América Latina, e a redução deste grupo étnico WASP, pode pôr em perigo este eixo central da construção dos Estados Unidos. Lembro-me, por exemplo, para ser prático, por exemplo, uma medida do Bush Jr., que proibiu, por exemplo, de cantar o hino nacional em castelhano, em espanhol. Ou seja, o hino nacional deve ser cantado em inglês, né? Porque há aí também a possibilidade que a própria língua nacional, no longo período, deixe de ser o inglês e se torne, por exemplo, o espanhol. Em determinados territórios. Em determinadas áreas até já se fala mais espanhol que outra coisa. Portanto, há sempre este choque cultural em todas as sociedades, mesmo quando nós vemos uma nação histórica, por exemplo, como a nação portuguesa de 900 anos de histórias, mas na verdade aí é sempre uma etnia central que dominou e que homogeneizou o resto, ok? E o problema é exatamente isso, perceber, quando se vê esta crise, habitualmente a crise da etnia central que historicamente criou aquela nação. No caso dos Estados Unidos, nós estamos a ver isso, é a crise da etnia central WASP, que se vê ameaçada por outros fatores. Por outro lado, há quem mistura esta questão da imigração com uma substituição populacional. Eu entendo, se ao longo do tempo a nossa curva demográfica não mudar, que possa haver essa transformação. Mas há quem tente criar a narrativa de que há uma clara substituição, ou seja, há uma intencionalidade no envio destas populações. É viável este discurso? Não, o tema da substituição populacional é um tema complexo, porque reúne dentro análisi muito diferente entre elas. Há um tipo de análise possivelmente mais extremista, mais radical, que diz há um plano oculto de pessoas que se puseram à volta de uma mesa e decidiram que a chamada raça branca europeia, caucasiana europeia, tem que desaparecer ou deve ser enfraquecida até ao tutano para ser dominada. E, portanto, como fazemos isso? Através das migrações. Portanto, é um plano preordenado que abriu as portas das migrações do sul do mundo e do leste para enfraquecer a chamada raça caucasiana. Esta é a vertente mais radical da questão. Há depois análises científicas até sustentadas em dados empíricos, exatamente com as curvas demográficas, que dizem, atenção, que
há aqui com esta rapidez e com esta massa de fluxos migratórios, no médio e longo prazo, irá haver uma modificação substancial da massa étnica, da matriz étnica dos países. Qual é a questão? É que quando falamos de etnias, de substituição étnica ou de mudança na balança étnica de um determinado território, falamos também de culturas, ok? Ou seja, migrante que vem da África ou que vem da Ásia não é só um indivíduo que muda de um lugar para outro, mas traz consigo toda uma cultura, toda uma forma de pensar, toda uma forma de comportar-se em sociedade, de entender a sociedade, de entender os direitos, de entender os deveres de uma sociedade. E quando esse indivíduo é multiplicado para dezenas de milhares, centenas de milhares, se não milhões, isso depois tem um impacto na sociedade. Portanto, eu creio que demonizar este tipo de preocupações seja errado. São preocupações que empiricamente existem e devem ser debatidas da forma mais aberta possível, porque só assim nós conseguiremos fugir daquela lógica demonizadora que levanta só gritos um contra o outro e tentarmos de perceber onde dividir o trigo do joio também destes debates, eliminando eventualmente visões paranoicas, mas seguindo análises interessantes sobre isso. Mas e em termos científicos, parece execuível que ver partidos de direita a abordar a temática da imigração também da perspectiva dos direitos humanos? Não, tem, aliás, há já cada vez mais partido de direita e líder de direita que entra na política ativa exatamente com esta ideia da defesa dos direitos humanos, por exemplo. Eu penso líder políticas importante come a líder da AfD, que começou a fazer política, ou o próprio Geert Wilders na Holanda começou a fazer política exatamente com a ideia de temos que defender aqueles direitos individuais, até de cariz das minorias sexuais, como os direitos LGBT, neste momento ameaçado por uma chamada islamização da Europa, porque a cultura islâmica não tem aquela visão laica de defesa dos direitos das mulheres de tolerância dos homossexuais ou das mulheres como a sociedade ocidental. Portanto, muito do discurso feito por uma parte destes partidos de direita radical vai exatamente encontro a esta lógica. É interessante porque recentemente tinha aparecido nas redes sociais aquele que era considerado o primeiro imã abertamente homossexual, só para ser poucas semanas depois assassinado à porta de sua casa. Para terminar, estamos nos últimos 3 minutos. Ricardo, qual é a tua visão para esta campanha eleitoral? Como é que tu estás a ver a decorrer, por assim dizer? Sim, a campanha eleitoral não é particularmente entusiasmante, mas também não podia ser diferente. Quer dizer, nós tivemos uma campanha eleitoral um ano atrás, portanto, os partidos políticos não é que podem inventar algo de totalmente inovador, e até tem poucos dados, tanto a oposição para criticar o governo, como o governo para mostrar resultados importantes. O problema adicional nisso é que a campanha eleitoral, a crise de governo foi devida a um caso de ética, né, do primeiro-ministro, e portanto muita da campanha eleitoral será gasta em apontar o dedo contra a corrupção, contra sobre a questão moral, e por outro lado a negar que essa questão moral exista. Todo um debate interessantíssimo para analistas políticos, mas que para a vida do dia a dia dos portugueses tem pouco impacto. Creio que, mas é um palpite, é um bocado baseado nas intenções de votos que vejo nos últimos dias, creio que o eleitorado apostará muito numa solução de estabilidade, possivelmente de continuação. Portanto, nós no dia 19 de maio nos encontraremos exatamente na mesma situação que encontramos um ano atrás, ou seja, um governo minoritário, possivelmente de direita. O que é que achas deste formato de debate? E depois com as pontuações... Sim, não, eu sempre fui crítico, mas no sentido que os debates nunca mudaram nada, em termos de sentidos de voto. E quando tem meia hora, com 15 minutos cada um, mais intervenções, é muito difícil aprofundar as análises, como fizemos eu e tu neste momento. Claro, e depois dão mais tempo aos comentadores do que àqueles que são
os também, concorrentes. sim, o modelo não é particularmente famoso, mas pronto, é aquilo É o que temos. Ricardo Marchi, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. É sempre interessante conversar contigo. Obrigas-nos a pensar mesmo quando não queremos, mas pronto, devemos continuar a pensar de acordo com o Ricardo Marchi e não nos deixar formatar por uma qualquer punchline ou um qualquer clichê político. Resta-me agradecer a sua participação. Mais uma vez, recordar que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação sempre e quando nós colocamos os programas disponíveis para si. Mas se gosta logo de ouvir enquanto vai a caminho do seu local de trabalho de manhã bem cedo, já sabe, estamos presentes nas principais plataformas de podcast. Vai lá, consegue ouvir a conversa e chega, obviamente, ao seu local de trabalho ou à escola dos meninos mais informado. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.